Então, é um prazer que a professora Ana Maria de Oliveira nos deu com a gente, falando agora. A professora é ligada ao Departamento de Direito Econômico e Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela tem graduação em Direito pela USP, doutora em Direito Econômico e Financeiro também pela USP, com período na University of Wisconsin Law School. A tese dela de livre docência se encaixa muito bem com o que a gente faz aqui, é pagamento por serviços ambientais no Brasil, elementos para uma regulamentação ambientalmente íntegra e socialmente justa. Tem várias publicações na interseção entre direito, meio ambiente e economia. Autora de vários livros, incluindo alguns recentes que se encaixam como uma luva também no que a gente faz aqui. Temas de Direito Ambiental e Econômico, de 2019, da editora RT. Direito Ambiental e Economia, editora Juruá, 2018. E Pagamento por Serviços Ambientais, Sustentabilidade e Disciplina Jurídica, de 2012, da editora Atlas. A professora é também coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental e Sustentabilidade da USP. Professora Ana, é um grande prazer. Passo a palavra para você. Bom, olhando aqui o chat, a última pergunta, se melhorou o som? Espero que sim, porque agora já coloquei aqui bem alto o meu alto-falante. Espero que sim, até para não prejudicar a gravação do professor. Bom, como eu disse, preparei uma apresentação. Só que... Sabem que eu estou em período, agora sim, eu estou em período de ano sabático e por conta disso eu não estou dando aula regularmente nesse meio virtual. Eu estou um pouco menos versada que os meus colegas em toda essa mudança que foi feita tão rapidamente no meio remoto, mas espero que corra bem aqui a apresentação. Bom, quando o professor Eliasser me convidou, eu pensei para falar sobre o direito ambiental e com uma preocupação, sobretudo, ligada à definição institucional, às bases institucionais da proteção ambiental no país. Então, eu dei um passo atrás e pensei que seria interessante fazer uma reflexão que nós do direito jamais precisaríamos fazer, não pararíamos para fazer, que é sobre o papel do direito na proteção ambiental. Qual seria esse papel? E aí, eu acho que esse papel ele é primordialmente essa definição das bases institucionais, num sentido amplo. Isso quer dizer, então, aquele sentido de compreender as instituições como incluindo também as regras e normas sobre uma determinada questão, também a questão dos órgãos competentes que vão aplicar essas regras, como se define as competências, isso é, qual parcela, o conceito de competência, ele é um conceito técnico no direito, tem a ver com a parcela de poder que é atribuída a um órgão ou a uma instância federativa para o exercício de uma determinada função. Né? Então, como são articuladas as competências, que no nosso caso, a de uma república federativa, inclui o papel da União, dos estados e dos municípios, além do papel dos diferentes órgãos. Então, tudo isso, claro, se vocês forem adeptos, vamos dizer, gostarem daquela teoria da nova economia institucional, tudo isso ainda misturado a possíveis regras informais e eventuais tradições, mas o fato como, a maneira como essas normas foram criadas e a sua evolução no tempo trazem também esse componente vamos dizer, de uma evolução no tempo e um acúmulo de experiências que, por sua vez, impacta essa base institucional. E aí, eu acho que uma segunda função importante no direito de modo geral é a questão de estabilização de expectativas. Então, se fala muito na questão da segurança jurídica, né? Esse é um termo de uso geral, não só na área do direito, mas eu sei que os economistas falam isso, os jornalistas falam em estabilização de expectativas,
E, de fato, o direito tem esse papel de disciplinar comportamentos e, ao fazê-lo, né, realmente definir determinadas situações e, quando isso é bem feito, há uma estabilização das expectativas, portanto, uma segurança jurídica. Quando isso não é bem feito e tem atropelos e mudanças muito frequentes, se gera uma imprevisibilidade, portanto, essa função não é bem desempenhada. Tem uma grande relação com essa ideia de estabilização de expectativas e segurança jurídica a figura da base legal. Vocês talvez já tenham ouvido falar que tem um dos artigos da Constituição, é muito bonito, né, ser expressado, diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. O que isso significa? Isso gera, né, isso se traduz no chamado princípio da legalidade, que implica que qualquer a imposição de um dever, de uma determinada responsabilidade, de um determinado comportamento, exige a previsão desse comportamento por lei. Então, não havendo essa lei, não existiria a obrigatoriedade do comportamento. Claro que isso aí é muito simplório colocar dessa maneira, porque muitas vezes a lei simplesmente se refere a um determinado dever legal e depois são decretos, resoluções de órgãos administrativos que disciplinam o detalhamento desse dever legal. Mas o dever legal, um determinado dever, um determinado comportamento precisa ser definido, pelo menos delineado numa lei. Nisso, como vocês conhecem bem o conceito dos instrumentos de comando e controle, os instrumentos de comando e controle impõem comportamentos que ou estão já totalmente descritos na lei, ou pelo menos suficientemente descritos na lei enquanto obrigatoriedade, para que depois o detalhe de procedimentos e outros aspectos sejam definidos em outras normas que podem ser criadas pelo Poder Executivo, como os decretos, as resoluções. E uma terceira função importante do direito é a solução de conflitos no caso concreto. E aí entra o Poder Judiciário. Na área ambiental, a litigância é enorme, tem um acúmulo enorme, desde antes da Constituição de 88, nós vamos ver por quê, vamos ver de que maneira a legislação tornou isso possível. Então, desde, vamos dizer, 85 até hoje, muitos litígios ambientais, que, por sua vez, geraram uma jurisprudência, isso é, um conjunto de decisões por parte dos diferentes tribunais que orientam um tanto as discussões doutrinárias, a gente chama de doutrina a literatura, né? No direito a gente fala doutrina, o que é doutrina? São os autores que escrevem sobre o tema, então, enfim, tem uma relação próxima entre doutrina, julgamentos, os julgamentos se apoiam na doutrina, isso é, nos livros, nos artigos, né, dos juristas, e os juristas comentam, incorporam as decisões jurisprudenciais. Então, vamos dizer, uma parte importante do direito ambiental é essa atuação do judiciário. E aí eu coloquei até, vamos dizer, sem a interrupção de um ponto final, peço desculpas, o avanço de pautas, porque existe uma discussão que tem alguma ligação com o ativismo judicial, embora eu preferisse fugir do termo ativismo judicial, que é um termo já carregado de uma crítica, mas existe uma discussão sobre a possibilidade do judiciário avançar pautas. E essa discussão está muito em voga hoje no campo das mudanças climáticas. Porque isso não apenas no Brasil, eu diria que até menos no Brasil do que em outros países, está havendo um processo que tem sido chamado de litigância climática, em que partes privadas, principalmente organizações não governamentais, grupos de cidadãos, estão propondo ações ou contra governos ou contra empresas, basicamente demandando mais ações, mais ambições em ações ambientais ou a assunção de
determinada responsabilidade já por danos climáticos. Então, como se trata de questões novas, em que às vezes o judiciário é chamado a criar uma determinação para um determinado governo que não está exatamente prevista na lei, isso é colocado, vamos dizer, esse processo todo é colocado como um processo de usar a instituição do judiciário, permitir que a instituição do judiciário também promova um avanço de pautas. Essa é uma discussão muito interessante, sem respostas fechadas, que pode ser aprofundada se vocês tiverem interesse no final da aula, nas perguntas. Bom, então, feita essa introdução do papel do direito, eu estruturei a apresentação a partir até de uma evolução da legislação ambiental no tempo, até por conta dessa ideia que eu coloquei de que, em termos de, vamos dizer, construção, definições institucionais, esse acúmulo de experiência, ou aquilo que vocês economistas chamam de path dependence, às vezes a escolha de uma determinada forma de disciplinar um instrumento, ela vai tender a perdurar de uma certa forma no tempo, mesmo que algumas mudanças sejam feitas. E aí, dentro dessa perspectiva, que é então mais cronológica, eu acho que o primeiro marco que é muito importante na legislação é o dessa lei 6.938 de 1981. Então, essa lei, ela estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, é uma lei criada no período militar, mas é uma lei que vem já num momento de maturação da evolução do direito ambiental no país, em que se sente a necessidade de uma lei mais abrangente em matéria ambiental. Como assim uma lei abrangente? O que seria uma lei não abrangente? Até então, a legislação tratava de problemas ambientais pontuais. Então, existia um código florestal, um código de minas, um código de águas, leis, sobretudo estaduais, de controle da poluição, e faltava uma lei que desse um embasamento geral justamente para o avanço de uma política. Então, essa lei é interessante porque ela realmente vai trazer um tratamento mais integrado da questão ambiental, e ela então vai estabelecer, entre outros elementos, ela vai estabelecer instrumentos da política ambiental, e esses instrumentos são institutos que são usados no dia a dia da política ambiental, licenciamento, avaliação de impacto ambiental, por exemplo. Ela vai trazer uma regra importantíssima sobre a responsabilização por danos ambientais, e ela vai desenhar a estrutura institucional da política ambiental, isso é, a estrutura dos órgãos competentes para aplicar e levar adiante essa política. Na sequência também, vamos dizer, seguindo essa sequência cronológica, nós vamos ter 7 anos depois a promulgação da Constituição de 88, que traz, ela é muito festejada no campo ambiental, além de outros campos, né? É muito festejada, esse é um termo bem do direito, porque trouxe um tratamento extenso e interessante à questão ambiental, inclusive estabelecendo um direito ao meio ambiente. E ela também traz, então, normas de substância, né, normas substantivas, normas que efetivamente tratam da matéria, assim como a disciplina da competência entre os entes federativos. E, finalmente, eu vou falar um pouquinho dos tribunais e como eles atuam no direito ambiental brasileiro. Bom, então, a Lei 6.938 de 81, ela estabelece a chamada gestão integrada dos recursos naturais. Esse termo é usado pela Elizabeth Monosovsky, nesse trabalho que eu gosto bastante, da Solange Sanches, sobre cidadania ambiental, porque a Solange Sanches faz um trabalho de mostrar a organização do movimento ambientalista e seu impacto na legislação. Então, para os operadores do direito, que estudam só a lei, a princípio, ou primordialmente a lei, é muito interessante ver uma discussão do porquê da lei e de quais movimentos sociais tiveram por trás de determinados êxitos, principalmente o êxito de ter um capítulo que
trata do meio ambiente na Constituição. Bom, então, a Lei 6.938, ela traz definições, algumas interessantes, como a definição de poluidor, por exemplo, uma definição importante. Ela estabelece princípios, objetivos e, como eu já falei, alguns instrumentos basilares do direito ambiental. Alguns desses instrumentos foram, entre aspas, constitucionalizados. O que quer dizer ser constitucionalizado? Quer dizer que eles foram referidos também na Constituição, nós vamos ver isso. Então, parte dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente foram parar na Constituição 7 anos depois. E essa lei, então, ela estrutura a criação de uma política. Se vocês prestaram atenção na nomenclatura, né, que chama-se tecnicamente da ementa da lei, ela estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. E quando eu ensino os alunos, mesmo de graduação, sobre esse tema, eu até lanço uma pergunta que gera uma breve discussão sobre se eles entendem que estabelecer uma política é uma prerrogativa do executivo ou do legislativo. E aí tem sempre uma discussão na sala de aula interessante que nos melhores momentos, né, para sintetizar, termina na seguinte conclusão. Né? O poder legislativo ele precisa criar as bases, e aí vem aquela ideia de criar uma base institucional, ele precisa criar uma base jurídica para que o poder executivo leve adiante uma determinada política. Então, quer dizer, sem vontade do executivo, não tem, né? Infelizmente, estamos podendo experimentar alguma coisa assim, uma experiência nesse sentido, mas sem vontade do executivo, eventualmente você não leva adiante o licenciamento, não cria espaços protegidos, ou não fiscaliza adequadamente esses espaços protegidos, mas sem a lei, mas a lei ela garante a possibilidade que o poder executivo, então, leve adiante a política. Nós podemos até vamos voltar um pouco mais nesse tema das competências, quais são as competências importantes do poder executivo no desenrolar aí da política. Mas, enfim, então a lei ela cria essa base legal para que depois o poder executivo promova as regulamentações, a aplicação desses instrumentos. Bom, ela também estabelece regras sobre a responsabilidade por danos ambientais, eu comentei isso, e ela vai trazer um primeiro elemento. Eu comentei que desde 85 nós temos uma litigância importante em matéria ambiental. Aliás, então, desde 85 eu já chego lá porque é mais importante nesse aspecto do que 1981, que é a data da lei, mas ela ela estabelece também uma regra de legitimidade para propor ação por danos. Tá bom, o que é legitimidade? A legitimidade no direito é um conceito também muito técnico, que diverge totalmente do sentido de legitimidade, vamos dizer, que nós atribuímos no sentido político, né, ter legitimidade para algo, para uma ação. A legitimidade aqui é a legitimidade para propor uma ação judicial. Então, em geral, você não pode propor qualquer ação judicial que tenha vontade. Por exemplo, você não pode propor uma ação judicial para reclamar um problema que duas pessoas que não sejam você, né, que terceiros tenham. Você tem que, de alguma forma, estar envolvido naquele problema que vai te levar a pleitear, a propor uma ação judicial. Né? Se seu vizinho leva uma batida de carro, você não vai, puxa, eu vou ajudar ele aqui, eu vou entrar com uma ação. Não, é ele que tem que entrar. Ele tem a legitimidade, aquele que sofreu o dano tem a legitimidade para propor ação. Né? E, então, na questão ambiental, isso é um pouco complexo, porque, eu também já vou aprofundar um pouco isso, o dano ambiental, ele não em alguns casos sim, mas em geral ele é atinente a toda uma coletividade. Então, quem pode propor ação por danos ambientais?
Então, essa lei já estabeleceu que o Ministério Público poderia propor ação, né, para demandar, então, que o causador de um dano se responsabilize por ele. E, finalmente, essa lei cria o SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, e eu vou, então, falar um pouco mais do SISNAMA em breve. Bom, com relação ao... apesar do... Eu só voltar aqui um minutinho para dizer o seguinte, que essa lei, as leis que estabelecem políticas, nós somos aquela ideia de dar uma base legal para uma política, ela segue um modelo que depois foi reproduzido, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a primeira lei nesse sentido na área ambiental, e ela vai ter uma série de sucessoras, não sucessora que ocupa esse lugar, mas vai ter uma série de leis subsequentes que vão estabelecer outras políticas. Daí que nós temos, por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos, em 2007, nós temos a Política Nacional sobre Mudança do Clima, em 2009, tem uma Política Nacional sobre Resíduos Sólidos, em 2010, e todas vão seguir um pouco essa estrutura de objetivos, instrumentos, o que é muito elementar na ideia de política, que no fundo é uma estrutura de meios e fins, né? E criação de órgãos responsáveis, evidentemente, definições, eventualmente alguma outra regra, imposição de determinados deveres, obrigações para os particulares que vão fazer sentido naquela norma. Então, mas, então vocês poderiam pensar, puxa, quais os objetivos que estão na Política Nacional do Meio Ambiente? Como a lei tem que fazer essa definição em termos muito amplos, esses objetivos, eu acho que não exigem maiores comentários, eles estão ligados. Se vocês buscarem o texto dessa lei, vão ver que os objetivos estão ligados a, de uma certa forma, conciliar o desenvolvimento, conciliar a atividade econômica, atividades humanas com a proteção ambiental. E aparecem alguns objetivos mais pontuais interessantes, como desenvolver técnicas de controle e manejo ambiental. Mas, em linhas gerais, né, os objetivos não demandam maiores comentários. De modo que, mais interessante, me parece, a figura dos instrumentos, porque, como eu disse, eles estabelecem aqueles institutos que depois foram desenvolvidos para serem, mais uma vez, o dia a dia da política ambiental. Então, aí eles incluem os padrões de qualidade, e eu não sei qual é a trajetória, o trabalho de cada um de vocês, mas no tocante aos padrões de qualidade, nós temos regramentos bem interessantes de padrão de qualidade da água, por exemplo, que inclusive determinam usos possíveis. Então, é uma figura disciplinada pela resolução CONAMA 357, agora se não me falha a memória do número. Temos padrões de qualidade do ar, tanto estabelecidos pelo CONAMA, como temos também para a água e para o ar, padrões estaduais, definidos por decreto estadual, e que orientam atuações da CETESB, principalmente no tocante a emissões de fontes empresariais. A figura do zoneamento ambiental, que é um dos instrumentos que teve um desenvolvimento menor, né, na minha opinião. Claro que fizemos uma pesquisa e encontramos diversas normas que estabelecem zoneamento ambiental. Eu acho que nós tivemos um importantíssimo, infelizmente revogado no ano passado, que foi o macrozoneamento da cana, né, da atividade de sucroalcooleira, que estabeleceu uma restrição de biomas, uma restrição ao avanço da cultura da cana-de-açúcar nos biomas da floresta amazônica e do Pantanal e da floresta amazônica. Talvez se me falha a memória, foi revogado no ano passado. Mas, em linhas gerais, o zoneamento ambiental teve um desenvolvimento um pouco mais recente, um pouco menos expressivo do que os outros instrumentos. Aí nós temos uma avaliação de impacto ambiental, que é um instrumento também muito importante. A avaliação é uma categoria mais ampla, da qual o estudo de impacto ambiental é uma categoria mais específica, ou seja, a avaliação de impacto ambiental, acredito que saibam, ela não se limita à figura do estudo de impacto ambiental, que é um estudo mais caro,
destinado a empreendimentos de maior impacto. Existem relatórios ambientais, a figura do relatório ambiental preliminar, estudos ambientais simplificados e outras formas de avaliação de impacto ambiental menos complexas. Não falta aqui, dentro dos instrumentos da política, isso é uma falta da qual a legislação ambiental brasileira se ressente ainda, que é a figura do zoneamento, da avaliação ambiental estratégica, né, que seria uma avaliação de programas, políticas e projetos, de programas e políticas num contexto mais amplo do que apenas o de projeto, onde o estudo de impacto ambiental e esses outros estudos mais pontuais são realizados. O licenciamento ambiental, que é um instrumento, esse sim se desenvolveu muito. E claro, nós podemos ter críticas se ele é bem feito, né? Já visto todos aqueles conflitos, o licenciamento das hidrelétricas na Amazônia, por exemplo, se pode criticar se o licenciamento é bem feito. Mas o licenciamento ele é efetivo ao ponto de ser exigido para muitos empreendimentos, mesmo empreendimentos de complexidade mais baixa se submetem ao licenciamento. Então, ele é um instrumento, de fato, muito aplicado, né? Ele tem efetividade, vamos dizer, naquele sentido de ser aplicado. Se ele cumpre totalmente os fins ao qual os quais foi designado, é um outro debate. A criação de espaços territoriais protegidos é também um instrumento muito evidente da política, de uma política ambiental. Você precisa ter áreas, né, ainda com ecossistemas protegidos. Mas o interessante a ser comentado do ponto de vista legislativo é que tem duas grandes categorias de espaços protegidos, ou melhor, duas grandes normas que vão tratar dos espaços protegidos. Então, a primeira norma é o chamado Código Florestal, que a rigor nem é Código Florestal. Tá? Em 1912, andei 100 anos para trás, desculpa, em 2012, não sei em que medida acompanharam, teve muito debate, foi muito polêmico, houve a aprovação do chamado novo Código Florestal. Só que se vocês buscarem esse, entre aspas, novo Código Florestal, é a Lei 12.651, né? 12.651 de 2012. Se buscarem lá o título / ementa dessa lei, ela não estabelece um Código Florestal, porque, de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados, do Senado, enfim, do Congresso Federal, existe um procedimento para a aprovação de um código, que é um procedimento que implica em menos alterações de texto do que ocorreu nessa lei. Então, essa lei, na verdade, ela revogou o Código Florestal, que era uma lei de 65, e criou essa lei que é chamada Lei de Proteção à Vegetação Nativa. Mas, enfim, então, feito esse parênteses, que remonta também a uma grande polêmica em torno da aprovação dessa lei. Por que uma grande polêmica? Porque ela reduziu a proteção, né, de determinados espaços em comparação à lei que ela veio revogar, que era o Código Florestal. Então, essa foi a polêmica. Mas, em termos mais práticos, essa lei ela cria dois tipos de espaços protegidos, que são as áreas de proteção permanente, aquelas áreas como topo de morro, áreas de vegetação ciliar, encosta de morro, que se aplicam às propriedades públicas e privadas, urbanas e rurais, e cria a figura da reserva legal, que é uma porcentagem do imóvel rural que precisa ser protegido. Então, essa é uma lei de muita importância, porque ela cria deveres importantes para proprietários privados. Então, o proprietário privado de um imóvel rural, ele está submetido à exigência de manter essas duas categorias de espaços, as áreas de proteção permanente, se tiver lá rio e, portanto, mata rio, córrego, o que for, mata ciliar, topo de morro, encosta de morro, etc. E manter uma porcentagem do seu imóvel protegido. Então, aí é uma norma, tipicamente comando e controle, que impõe comportamentos obrigatórios. Mas a legislação importante, a outra lei importante, é a lei das unidades de conservação, lei 9985 de 2000, que estabelece, então, as categorias e todo aquele contexto de criação de espaços protegidos pelo poder público. Então, em geral, fora uma exceção, que existe uma
existe uma unidade de conservação, né? Essa lei trata das unidades de conservação, que são os parques, as estações ecológicas, as áreas de proteção ambiental, as principais características dela e o processo, como que se dá o seu processo de criação. Então, com exceção da figura da reserva particular de patrimônio natural, que pode ser criado por pessoas, né, privadas, pela enfim, empresas ou pessoas, os espaços protegidos são criados por ato do poder público. Então, enfim, esse é um quadro importante dos instrumentos da política. Ela se dá por meio, né, não sei, muitas das funções da política ambiental, muitas das estratégias são simplesmente a aplicação e o desenrolar desses instrumentos. E aí, a lei fala, no inciso 13, esse aí é o artigo 9 da lei, ela fala em instrumentos econômicos. Quando ela lista os instrumentos da política ambiental, ela fala em instrumentos econômicos e dá um exemplo, tais como a concessão florestal e a servidão ambiental. Alguns comentários aí, então, porque esse é um dos pontos que o professor Eliasser diz que haveria um interesse em se discutir a criação de instrumentos econômicos. Então, o primeiro comentário é que vocês poderiam achar interessante o fato de que em 1981 já se falava em instrumentos econômicos. E eu vou dizer que não, né? A lei ela é alterada, porque, enfim, existe aí uma certa evolução da legislação ambiental que ela começa com restrições, né, no instrumento de comando e controle. Então, vamos dizer, na evolução geral das normas ambientais dos diferentes países, ela começa primeiro a responder a problemas, criar restrições, criar proibições, depois criar comportamentos obrigatórios, como manter uma determinada área, e o debate sobre instrumentos econômicos surge um pouco depois. Então, aqui, esse inciso 13, né, ele foi inserido por uma alteração que a Lei 6.938 sofreu no ano de 2006, com a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que estabeleceu a figura da concessão florestal. Então, a lei simplesmente, cita os instrumentos econômicos, ela não cria nenhum propriamente dito. Depois eles vão ser criados em leis específicas. A gente pode, então, fazer essa discussão mais adiante. Bom, um outro ponto, eu disse que essa lei ela tinha um ponto importante também, que é a criação de regras sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente. Então, vamos lá, o que é responsabilidade, correndo o risco de dar uma informação muito elementar. A responsabilidade, na verdade, responsabilidade é um termo muito amplo no direito, e eu já usei esse termo desde o começo da minha aula, para dizer, quando a lei cria uma responsabilidade a um determinado agente, a gente pode falar de uma responsabilidade enquanto um dever, uma conduta obrigatória. Por exemplo, aquele que gera um resíduo sólido, a empresa que gera um resíduo sólido tem determinada responsabilidade hoje pela gestão desse resíduo, ela ainda não cometeu nenhum dano. Então, olhem como o termo é amplo, eu posso usar esse termo responsabilidade apenas como um dever de adotar determinada conduta. Por isso que eu até prefiro falar em dever legal, porque acho que fica mais claro. Mas a responsabilidade, o termo responsabilidade, ele é usado de uma maneira aí muito significativa no direito quando ocorre um dano. Tá? Então, quando ocorre um dano, aquele que causa o dano, ele tem um dever de reparação. E esse tema da reparação de danos, nós chamamos de responsabilidade civil. Isso aí distingue, por exemplo, da responsabilidade criminal, que aí é a imposição de uma sanção, conforme o caso. Então, a responsabilidade civil é esse enorme campo de reparar danos, e entram aí vários assuntos. Vamos sair um minutinho da questão ambiental. Por exemplo, um acidente de trânsito que ocasiona danos de um motorista A para um motorista B, um erro médico, a compra de um produto defeituoso, tudo isso está sob o guarda-chuva da responsabilidade civil, gera um dever de reparação, aquele que causou o dano precisa reparar esse dano. Então, no âmbito ambiental, a responsabilidade, então, tem a ver com a reparação
do dano ambiental. Um outro aspecto interessante da responsabilidade civil, a ideia de reparação, ela é tecnicamente um pouco diferente da ideia da sanção. O direito trabalha muito com essa questão da justiça corretiva, né, que seria também criticada, mas, enfim, aquela ideia de impor uma sanção como um mecanismo, inclusive, de desincentivo a uma determinada conduta. Então, um exemplo mais típico são as normas penais. Você pode até ter uma pena restritiva de liberdade diante de determinadas condutas. Então, e fora do âmbito penal, tem as sanções administrativas, tomar uma multa, sofrer uma interdição da sua atividade, também são sanções que, de uma certa forma, são uma resposta desincentivadora àquele comportamento. A responsabilidade civil, ela é um pouco diferente, ela visa menos uma sanção, ela não tem a natureza de uma sanção, ela visa reparar, ela visa estabelecer, agora um termozinho em latim, né, o status quo ante, a situação anterior ao dano, na medida do possível. Então, aí, a questão da responsabilidade por danos, ela vai, então, implicar um dever do degradador reparar aquele dano, na maior medida possível. Agora, o que é interessante nessa lei, se o tema da responsabilidade civil, ele é tão abrangente, ele envolve acidente de trânsito, erro médico, etc., né? O que tem de diferente na área ambiental? O que tem de diferente é o seguinte, que a regra geral na responsabilidade é baseada na culpa, né? Então, todos esses exemplos que eu dei, fora o produto defeituoso não, mas o erro médico, a batida de carro, para que haja o dever de reparar, precisa provar que houve uma culpa, né? Que ele causou dano, agiu de alguma forma, de uma maneira imprudente, ou faltou perícia, né, o caso do erro médico, ou de uma maneira negligente. Isso aí é a figura da culpa. O dolo é a intenção, né? Aqui o termo técnico é não tive culpa, né? A culpa, ela pode ser involuntária, mas ela está mesmo nessa esfera da negligência, da imprudência, da imperícia, e o dolo é a intenção de fazer algo. Então, em geral, essa é a regra geral. Você tem que provar uma culpa, pelo menos, para que gere o dever de indenizar. Mas a lei 6938, ela diz o seguinte, que aquele que causa um dano ao meio ambiente fica responsabilizado, né, é responsável pela sua reparação, independentemente de culpa. Então, é criada uma regra que eu coloquei aí na apresentação, da responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva é aquela que não demanda uma discussão da culpa. Isso é muito importante porque, se vocês olharem, por exemplo, os litígios ou as questões até de uma indenização por acidente de trânsito, toda a discussão vai ser uma discussão muito baseada nos fatos, né, no fato daquele acidente, nos detalhes dele, justamente para ver quem teve culpa. Então, imaginem a discussão em âmbito de um dano ambiental sobre a culpa. Seria dificílimo, você perceber a culpa, não, mas ela usou a técnica X, Y, não, era imprevisível esse acidente ambiental, não era. Então, quer dizer, a responsabilidade sem culpa, ela facilita muito a responsabilização. Basta provar, então, a conduta, que tem um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Né? Então, toda a questão, a ideia de uma força maior, inclusive a jurisprudência, isso é, os tribunais e também a doutrina, a literatura de que eu falei, eles avançaram muito o entendimento sobre essa responsabilidade objetiva, no sentido de que não se admite nenhuma excludente naquele sentido de uma força maior. Né? E isso é uma característica, então, né, da responsabilidade por dano ao meio ambiente. Vamos pensar num acidente que decorreu, você tem lá uma empresa, ela tem determinados tanques para conter um contaminante. Só que aí tem uma intempérie, agora estão acontecendo, né, chuvas mais fortes, com ventos mais fortes, eventualmente isso levou a alguma espécie de rompimento. E a empresa poderia falar, não, tudo bem, eu não estou fazendo uma discussão em termos de culpa, mas eu quero dizer que teve uma força maior, que é um ato da natureza, é muito forte. Não se aceita, em geral, essa escusa.
né, essa excludente de culpa. Então, quer dizer, a lei é muito importante porque ela criou uma responsabilização muito ampla pelo dano ambiental. E aí, em 85, e aí vem o ponto que eu falei algo já sobre o ano de 85, por que o Brasil teve uma litigância ambiental tão forte? A gente tem vários motivos. Bom, primeiro, a legislação não é cumprida, é verdade. Né? Muito se fala que o Brasil tem uma legislação ambiental muito boa, embora isso esteja sendo alterado, enfim, tem muito projeto para reduzir essa limitação ambiental, mas essa lei não é efetiva, então isso é um ponto. Mas segundo, é um ponto que acho que interessa a vocês economistas, né? A gente pode até colocar o termo em inglês, who cares? Né? Quem tem um incentivo para levar adiante, então, uma ação, já que as questões ambientais, enfim, a legislação ambiental não é cumprida, então muitos danos e vamos dizer, insatisfações decorrentes desses danos ocorrem. Aí, a Lei da Ação Civil Pública, ela criou um tipo específico de ação judicial voltada para os interesses considerados coletivos e difusos. Eu já vou falar um pouquinho mais dessas categorias. Então, interesses como a proteção do meio ambiente, que é o interesse de todo mundo e de ninguém em particular. Inclui-se aí também a defesa do consumidor, que é um interesse de natureza a princípio coletiva, que inclui coletividades. Inclui aí também as questões de improbidade administrativa, em alguns casos. Mas, enfim, então esses direitos que são considerados coletivos, acho que hoje se discute novos direitos estão entrando nesse sentido, possivelmente a proteção ao direito de minorias, até algumas questões simbólicas nesse sentido. Então, patrimônio público. Então, a ação civil pública, ela permitiu a propositura de uma ação específica para discutir danos a esses interesses de modo geral, que nos interessa aqui é o ambiental. E ela criou, eu falei que a Lei 6938 de 81 tinha estabelecido a legitimidade para o Ministério Público pleitear danos, propor ação para reparação de danos ambientais. A ação civil pública, ela estabeleceu uma lista de legitimados que podem entrar com essas ações, no caso desse interesse, da proteção desses interesses coletivos, que inclui os ministérios públicos, então federal, estadual, mas também as procuradorias, os órgãos públicos de modo geral. Então, tem os procuradores do Estado, os procuradores da República, além do Ministério Público da União, tem a Procuradoria da República, que são aquelas carreiras que a princípio defendem, né? Tanto que está aí a Advocacia Geral da União, né? O Advogado-Geral da União é o chefe dessa carreira, a princípio representa a União Federal nas ações que ela sofre, que ela precisa propor. E esses todos têm legitimidade para propor ação civil pública, depois a Defensoria Pública, que foi criada mais tarde, e até agora são órgãos públicos, né? Mas, e aí se poderia perguntar, puxa, e a sociedade civil, ela não entra, né? Ela não entra nesse arranjo institucional, ela não terá legitimidade processual para propor ação para a proteção do meio ambiente? E aí sim, a sociedade civil entrou entrou na Lei da Ação Civil Pública, na figura das associações civis, que precisam ter sido criadas há mais de um ano, e tendo por objetivo a proteção daquele interesse. Você tem que ser uma associação civil voltada à proteção ambiental, por exemplo, ela pode entrar com essa ação. O que acontece? Em termos, vamos dizer, de experiência, nós temos um Ministério Público muito forte, né, no Brasil, por várias, vamos dizer, definições também de independência, por ter, vamos dizer, ter havido desde a Constituição de 88 também um provimento de concursos que permitiu, inclusive, que em cidades grandes tenham promotores que, se não fazem exclusivamente o tema ambiental, existe a especialização, isso é normal, né? Tanto a carreira de juízes quanto a de promotores, eles vão ficando mais especializados quando vão para cidades maiores. Então,
tem uma certa estruturação do Ministério Público que tem essa ação à disposição. Tem também um procedimento preparatório, que chama inquérito civil, que esse é só o Ministério Público que pode iniciar, onde ele busca provas, onde ele amealha aí documentos para a procuração civil pública, ou eventualmente nem propõe, faz um termo de ajustamento de conduta. Então, vamos dizer, essa figura da ação civil pública, combinada com a força que, vamos dizer, do Ministério Público no Brasil, depois a entrada da Defensoria Pública, que também tem proposto ação, levou a um resultado, primeiro, de muitas ações civis públicas, segundo, assim, de um protagonismo maior desses legitimados para a procuração do setor público em comparação a ações propostas por associações civis. Né? Claro, essas associações civis também têm um custo, existe um custo transacional também nessas ações, que o Ministério Público, de uma certa forma, vamos dizer, a legitimação para o Ministério Público, para os outros órgãos públicos, reduz. Né? Vamos dizer, eles estão lá, de uma certa forma, estruturados para isso, para uma associação, vamos dizer, superar esses custos transacionais é um pouco mais difícil. Mas isso explica, então, que tenham sido propostas muitas ações. Então, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, em determinado momento, se começou a entrar com ações civis públicas contra grandes propriedades rurais que não cumpriam o Código Florestal. E essas ações chegaram nos tribunais e foi criando uma jurisprudência interessante, inclusive no sentido de que mesmo que não tenha sido aquele proprietário que está sofrendo a ação o responsável pelo dano, ele tem a responsabilidade por reparar aquele dano, porque o dever de cumprir o Código Florestal é um dever atinente à propriedade, não ao proprietário. Então, se ele adquirir uma propriedade degradada, ele tem o dever, né, de reparar aquele dano. E foi um entendimento que foi sendo firmado em várias ações judiciais e até se consolidou, até nessa própria lei 2.651 estabelece esse entendimento. Então, isso é um dado interessante que eu acho que mostra para vocês um pouco essa estruturação institucional, lei, ação judicial, formação de precedentes, impacto na lei, que é um fenômeno, vamos dizer assim, interessante no campo do direito. Bom, quanto ao CISNAMA, então aqui a lei traz uma definição do CISNAMA, eu vou tentar fugir o máximo possível de muita definição, de muita repetição de lei, mas basicamente a ideia do CISNAMA é que ele seja formado por órgãos e entidades, vem o que é importante, da União, dos Estados, do Distrito Federal, territórios e municípios, bem como fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela melhoria e qualidade ambiental. Tanto que se vocês buscarem outro organograma, isso aí é simplificadíssimo, né? Vocês vão ver, tem organogramas do CISNAMA que a gente quase não enxerga cada caixinha, de tanta caixinha que colocam desses vários órgãos, fundações que existem na área ambiental, tanto no nível da União, quanto dos estados e territórios e dos municípios. Bom, então a ideia de sistema que está por trás do CISNAMA é uma ideia interessante que depois a Constituição de 88 também avança, principalmente na ideia da saúde. Acho que outro exemplo é o SUS, a ideia de um sistema único de saúde, que implica essa coordenação de competências das instâncias federativas. Mas aqui na questão do CISNAMA, então, a ideia de sistema, eu acho que ela coloca dois sentidos, ou melhor, dois objetivos de articulação. Articulação de competências federativas, né? Então essa ideia de órgãos da União, dos Estados e dos municípios, e a ideia de articular a participação da sociedade, porque o direito ambiental é um direito que tem o seu desenvolvimento já num momento histórico que essas demandas de participação, de instâncias com órgãos com composição de representantes da sociedade cresceu, né? Então isso vai se mostrar muito na legislação ambiental, vai desembocar num princípio que é invocado, que é a ideia do princípio da participação, que deve estar lá na Declaração do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então essa ideia então, de participação da sociedade. Bom, tem uma certa demora na regulamentação, o IBAMA mesmo só vai ser criado em 89, né? Então 8 anos depois da lei,
Mais recentemente, infelizmente, uma alteração por meio desse decreto federal 9.759 de 2019, que promoveu uma alteração na composição do CONAMA. Isso foi muito noticiado, devem ter acompanhado, reduzindo muito a participação da sociedade, mas também muito a participação de outros ministérios no CONAMA. O que ainda é importante dizer sobre esses órgãos é que eles, aí essa estrutura enxuta que está aí no organograma, ela apresenta os órgãos que exercem os principais poderes, as principais competências, vamos dizer assim, que incumbem ao poder executivo. Porque o poder legislativo, né, vocês sabem, tem a competência basicamente de editar leis. O executivo tem funções muito amplas e que a gente poderia aí sintetizar a partir, vamos dizer, acho que em 3 campos. Eu acho que um deles é aquele campo mais geral de criar políticas, programas, que enfim, é um campo com o qual a gente se preocupa muito nos debates eleitorais, o que um determinado governo, um determinado candidato que depois é alçado à posição de governo vai fazer. Então, quer dizer, dar impulso a programas, projetos, políticas. Mas a administração pública, de modo geral, os órgãos da administração, tem poderes muito importantes naquilo que nós chamamos de poder de polícia. O poder de polícia, ele é o poder que a administração pública tem de, claro, com base em lei, disciplinar comportamentos privados em prol do interesse público. Então, nós temos aí, por exemplo, a vigilância sanitária, a limitação de fazer barulho depois de um certo horário. Então, aquela ideia de limitar um certo espaço de liberdade dos cidadãos, né, em prol do interesse coletivo dos demais cidadãos. E aí, então, na questão ambiental, esse poder de limitação, ele vai implicar em funções específicas. Uma delas é a de regulamentação. Por quê? Porque as leis, em geral, elas têm, até porque elas são, até por definição, elas são gerais e abstratas. Até para perdurarem no tempo, embora nós tenhamos muitas leis que trazem algumas disposições bastante detalhadas, em geral, uma lei, para ser aplicada, ela ainda demanda uma regulamentação pelo Executivo, que é a criação de um decreto regulamentador, e em áreas mais técnicas e específicas também há uma necessidade de uma disciplina técnica feita por órgãos governamentais especializados. E quem cumpriu essa função no âmbito ambiental, sobretudo na esfera federal, na esfera estadual nós vamos ter outros entes, evidentemente, mas essa função regulamentar, ela foi até hoje desempenhada pelo CONAMA. Então, o CONAMA, sobretudo, ele é um órgão consultivo e deliberativo, daí a importância, ele tem representação social, por isso toda a discussão sobre a importância da sua composição, mas, do ponto de vista da atuação, a principal função do CONAMA é realmente a função de regulamentação. Então, para vocês terem uma ideia, até hoje nós não temos uma lei geral sobre licenciamento ambiental. A base legal para que o licenciamento ocorra está na lei 6.931, de 81, que nós já vimos, mas depois não tem uma disciplina do procedimento e dos detalhes do licenciamento. Essa disciplina é feita por resolução do CONAMA, a 237/97. Então, quer dizer, essa função de disciplinar em detalhes, de regulamentar, que acaba, então, sendo a função do CONAMA, que é um órgão consultivo, ele também pode fazer consultas ao CONAMA, mas deliberativo, é um colegiado deliberativo que tem poderes de, vamos dizer, a forma de decisão decorre numa decisão, né? No conselho que é só consultivo, ele não é deliberativo. Então, aqui no caso ele é consultivo e também deliberativo, ele toma decisões. Marginalmente, ele também decide, em última instância, sobre a aplicação de penalidades, mas não é a função mais importante. Já o IBAMA, ele, colocado aí como órgão executor, ele tem a incumbência nessa ideia do poder de polícia, ele tem a incumbência de funções mais específicas, que é a fiscalização e imposição de penalidades, e aí nós vemos toda essa questão das operações do IBAMA, né, que
princípio, desmantelam, né, grandes estruturas de crimes ambientais, que impõem penalidades, pode, vamos dizer, está me faltando a palavra tão simples, enfim, tomar, né, os frutos, por exemplo, tomar e queimar instrumentos e produtos dessa ação criminosa, como a madeira como produto, instrumento, uma motosserra, tudo estaria dentro dessa esfera dos poderes de investigação e de imposição de penalidades. E o Ministério do Meio Ambiente é esse que articula a política, então seriam as principais funções dos órgãos da administração. Bom, veio a Constituição de 88, então, e, como eu disse, ela é importante simbolicamente, ela é importante juridicamente, porque um assunto que recebe atenção constitucional, primeiro se torna um assunto mais importante, é um assunto que ganha um significado maior no campo jurídico. Em termos mais práticos, isso acarreta, vamos dizer, uma maior dificuldade em criar normas em âmbito infraconstitucional que enfraqueçam determinados valores constitucionais. E, por outro lado, desencadeia a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir alguns casos em matéria ambiental. Tá? Então, acho que isso seriam alguns efeitos importantes. Bom, então, artigo 225, vou tentar, desculpem o excesso de texto, é todo o texto da Constituição, vou comentar aí 2 artigos importantes. O artigo 225, ele é o artigo que ele é um artigo grande, que ocupa um capítulo inteiro sobre o meio ambiente, na proteção do meio ambiente na Constituição, e é onde é criado esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Enfim, então está aí, que deve ser preservado para as presentes e futuras gerações, toda aquela ideia da intergeracionalidade que está por trás, né, da questão ambiental, está por trás da própria definição do que é a sustentabilidade. Então, está lá no artigo 225. Esse artigo 225 se desdobra ainda em outras regras, algumas imposições para o poder público, nós vamos ver rapidamente 2 delas. Mas aí, eu acho muito interessante para essa discussão mais econômica, que é o fato de que em outro capítulo da Constituição, que é o capítulo que trata da ordem econômica, né, então, basicamente que trata de como a economia deve ser estruturada em termos de balizas legais, o artigo 170 fala na questão ambiental também. Então, isso dá um bom diálogo, vamos dizer, acho que dois discursos importantes no direito. Um que é o discurso dos direitos, né, de modo geral, então, direitos humanos, direitos fundamentais. Então, está lá no artigo 225 toda essa possibilidade, né, que decorre da consagração de um direito ao meio ambiente. E aí tem todo esse outro discurso, que é o discurso da conciliação das atividades econômicas com a proteção ambiental, que está fundamentado no artigo 170, porque esse artigo trata da economia. Então, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, 2 pontos: defesa do meio ambiente, e aí veio uma emenda constitucional, no ano de 2003, a emenda constitucional 42, que acresceu a sentença defesa do meio ambiente esse complemento, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Então, essa redação criou a possibilidade até de um tratamento tributário diferenciado, mas que nunca chegou. Então, hoje, se estiverem acompanhando, na verdade, acho que hoje nós temos um problema no isolamento. Nosso problema entre vários problemas, um deles é o de excesso de informações, né? Então, mas se forem acompanhar, eu tento, sem sucesso total, acompanhar esse debate sobre o que seria uma retomada verde, quais são as possibilidades disso no Brasil. E está tendo uma discussão interessante também em aliar isso à reforma tributária. Até eu acho que o Observatório do Clima repercutiu um artigo do André Lima, né, se vocês quiserem aí uma indicação sobre isso, falando em algumas possibilidades de inserção de uma discussão ecológica na reforma tributária, na possibilidade de impostos específicos ou de aumento
de definições de isenções ou taxações específicas. Tem um estudo também, acho que do Instituto Escolhas, foi feito um debate, enfim, esses são os que eu ouvi falar aí, vamos dizer, nessa luta em glória por acompanhar tudo que está acontecendo, né, nesse momento. Então, isso aí nunca veio, mas, por outro lado, vamos dizer, um tratamento tributário diferenciado nunca veio ou talvez tenha vindo, né, que não em termos ambientais muito concretamente, mas para aqueles que estudam, por exemplo, energia, o campo da energia, das energias renováveis, houve aí incentivos tarifários e tributários importantes também no desenvolvimento das fontes alternativas, a eólica, a solar, a biomassa, né, com algumas isenções de IPI, sobre equipamentos, né, coisas assim, sobretudo a isenção daquelas tarifas TUSM, TUST, por exemplo. Né? Então, às vezes, de maneira pontual, isso até aconteceu. Mas se diz aí que existe uma base boa, além da base que está na Lei 6938, para a criação de instrumentos econômicos. Né? E aí, nesse momento, eu aproveito para inserir um pouquinho essa discussão, que o professor Eliasser falou que é uma discussão que interessa a vocês, sem prejuízo de podermos fazer isso depois, com mais calma, num âmbito de perguntas, que como criar instrumentos econômicos. Né? Bom, primeiro, quais instrumentos econômicos? Então, os tributários seriam um campo de instrumento econômico, mas, claro, existe a figura de mercados de carbono, e a princípio, esses instrumentos, eles exigem, então, para serem criados, a definição numa lei específica. Existe algo, eu não acho que seja um mercado de carbono, pelo menos não é um mercado cap and trade, mas provavelmente vocês conhecem a figura dos CBIOS agora na legislação sobre o RenovaBio, a Política Nacional de Combustíveis ou de Biocombustíveis. Então, lá pelo ano de 2015, 16, foi criado, podemos levantar aqui qual é o ano, mas foi criada essa política de incentivo aos biocombustíveis, no qual existe um título negociável, que são os CBIOS. Agora, não é um mercado cap and trade, porque não tem não está atrelado a obrigações específicas de redução de emissões. Basicamente, é um instrumento que os distribuidores de combustível precisam ter e eles compram dos produtores e tem uma indução a que os produtores reduzam a emissão de carbono no ciclo de vida da sua produção de biocombustíveis. Então, quer dizer, mas esse é um exemplo como foi possível essa criação juridicamente, se criou essa lei, também é uma política de biocombustíveis. Existe a figura da concessão florestal, que é considerado um instrumento econômico, um pouco diferente. Eu até acho que naquelas definições de instrumento econômico de comando e controle, de instrumento econômico de criação de mercado, a concessão florestal nem se enquadra tanto, mas ela estaria dentro de uma ideia mais ampla da possibilidade de criação de recursos com a floresta, né, de atividades a princípio sustentáveis, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que é uma lei que eu infelizmente não saberia dizer o número de cor, mas do ano de 2006, podemos levantar rapidamente depois, ela estabelece a possibilidade de se criar editais, né, para a concessão de áreas de florestas públicas, e os vencedores desse edital podem fazer uma exploração mediante manejo sustentável de madeira e outros produtos florestais. Então, também seria um exemplo. Uma figura interessante que foi criada pela Lei 12.651, aliás, sendo precisa já o anterior Código Florestal, por meio também dessa alteração de 2006, criou a figura da servidão ambiental, que permite que aqueles proprietários que têm uma área protegida maior do que o exigido pela legislação possam, de uma certa forma, comercializar esse excedente, ou por meio de um contrato de arrendamento, comercializar com quem? Com outro proprietário que tenha menos área protegida
do que a legislação exige. Então, é possível simplesmente um contrato de arrendamento entre esses dois proprietários, mas a lei vai mais além, ela define a possibilidade de criação de um título, que é a cota de reserva ambiental. Então, imaginemos que eu tenha uma propriedade rural, eu deveria ter 20% de reserva legal aqui no estado de São Paulo, aí eu tenho minha APP protegida, minha área de preservação protegida, só que por razões várias eu estou com 30%, está sobrando 10%. Entendeu? Além da minha área de proteção permanente, somada à minha reserva legal, eu fiquei com 30% de área protegida, de reserva legal. Né? Então, eu posso comercializar 10%, eu posso, então, criar essa cota de reserva ambiental sobre esses 10% e comercializar. Vai ter interesse em comprar esse título proprietário que tem menos área do que o exigido. Né? Enfim, poderia ter um mercado secundário, mas, salvo o melhor juízo, até onde eu sei, acho que esse mercado secundário, que ele não existe na prática, eu sei, mas teve uma regulamentação por decreto há uns anos atrás, enfim, salvo o melhor juízo, isso não está previsto, eventualmente até está previsto, mas não teria saído do papel. Enfim, então, as possibilidades de criar instrumentos econômicos dentro dessa ideia, né, de que a defesa do meio ambiente deve estar inserida também na ordem econômica, ela é bastante grande. Bom, como um dos meus trabalhos são pagamento de serviços ambientais, uma última referência, então, a instrumentos econômicos pode ser a respeito desse instrumento. Eu acredito que vários dentre vocês tenham ouvido falar, porque esse é um instrumento muito interessante, é um instrumento, não é só que é interessante, é um instrumento que teve um crescimento muito grande no passado recente, com muitos programas de pagamento de serviços ambientais. Mas ele tem sido desenvolvido como instrumento econômico, sim, porque ele consiste no pagamento monetário ou não para um proprietário ou posseiro rural que cumpra determinados requisitos previstos ou no contrato, no programa. Mas, então, quer dizer, ele é um instrumento econômico, mas ele não tem sido desenvolvido de uma forma, vamos dizer, na forma de mercados. Ele tem sido desenvolvido, sobretudo, por meio de programas criados ou por órgãos públicos ou por organizações não governamentais, terceiro setor, muitas vezes por parcerias, né, de órgãos públicos e organizações do terceiro setor, e tem sido muito um esquema de pagamento para proprietários específicos, muitas vezes pequenos proprietários, para que consigam recuperar e manter suas áreas de preservação permanente, suas reservas legais. Mas, enfim, então aí, e aí que é interessante que, dessa forma, muitas vezes nem se precisa de uma lei, né? Quer dizer, você vai ter que ter aquela questão da base legal, vai ter que ter alguma lei que em algum momento fale da possibilidade de pagamento de serviços ambientais para que o poder público possa realizar esses pagamentos. Então, no estado de São Paulo, tem lá um artigo no meio da lei estadual sobre mudanças climáticas que tem essa permissão. Com base nisso, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente desenvolveu, isso há mais de 10 anos, determinados programas baseados em decisões, né, em resoluções da própria Secretaria. Então, isso aí também é um outro campo. Né? Bom, a Constituição também, ela, rapidamente, acho que eu falei que alguns instrumentos da política, eles tinham sido constitucionalizados. Então, esse é o caso do EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, o artigo 225, ele cria algumas obrigações para o poder público. Por exemplo, exigir estudos de impacto ambiental de obras e projetos de maior impacto. Então, vamos dizer, essa elevação constitucional ao EIA-RIMA, ela acaba sendo importante em casos que vai se discutir, puxa, deveria ter tido estudo de impacto ambiental, não teve, dizer, sempre a argumentação e o peso da decisão judicial, né, a argumentação, a decisão judicial vai se basear no peso dessa regra constitucional e ter uma tendência maior a anular aquele licenciamento se não tiver tido estudo de impacto ambiental. E também tem uma regra sobre a criação de espaços protegidos,
enfim, que diz que o poder público deve criar espaços protegidos, e coloca um elemento interessante, que a alteração e supressão desses espaços é possível somente por meio de lei. Infelizmente, hoje, com uma maior oposição aos interesses ambientais, à proteção ambiental, tem diversos projetos justamente para reduzir limites de unidade de conservação, simplesmente para acomodar esses outros interesses de garimpo e outras atividades que têm sido realizadas aí dentro de unidade de conservação. Bom, a regra da responsabilidade civil, ela é retomada aqui, então, que condutas lesivas ao meio ambiente sujeitam as pessoas a sanções penais administrativas, independentemente da reparação dos danos causados, que é a reparação civil. E aqui eu errei a digitação, a lei 6905, ou 6605, talvez, né? Desculpem. Falo, em ano sabático eu perdi a prontidão do número das leis, assim, menos aula, a lei 9605, né? Foi o 9 que ficou faltando, 9605 de 98, que é a lei de crimes ambientais, simplesmente uma referência, acho que não dá tempo de falar nela. É uma lei interessante porque criminaliza determinadas condutas, porém com sanções muito baixas, né? Então, ela, né, enfim, tem sua força e sua fraqueza ao mesmo tempo. Bom, rapidamente, eu vou falar das que eu também queria realmente que a gente tivesse um tempinho de debate. Acho que deve ser muito cansativo ficar ouvindo, olhando na tela e ouvindo um monólogo. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Tá excelente para mim. Não é todo mundo que tem o talento de falar e manter a atenção. Obrigada. E, enfim, então, um outro tópico importante, que eu não vou me demorar muito, é a questão das regras de competência entre entes da federação. Então, quem pode legislar em matéria ambiental? Né? Competência legislativa, quem pode fazer? União e Estados têm a chamada competência concorrente, quer dizer, tanto a União quanto os Estados podem criar leis em matéria ambiental. Só que aí vem o problema, bom, e como é que faz para não dar conflito? Né? Então, como é que faz para não dar conflito? Existe aí uma articulação, um regramento, vamos dizer, um entendimento de como se articulam leis federais e estaduais, também colocado na Constituição, que é o seguinte, a União cria, então, leis gerais e os estados disciplinam na medida das suas peculiaridades. E aí, vamos dizer, sabe aquela expressão popular, é fácil falar, difícil fazer? É fácil colocar assim, difícil atingir na prática essa ideia. Porque começa uma discussão, o que são leis gerais? O Brasil, ele tem uma tradição, se vocês olharem a história constitucional do Brasil, ela é totalmente diferente dos Estados Unidos, em que realmente os estados se juntaram, os estados sempre tiveram lá muita autonomia, criaram uma confederação. Aqui, a nossa tradição, ela é de governo central, de um governo central muito forte. Então, mesmo quando criada uma república federativa, o federalismo aqui nunca foi tão forte assim. Então, até essa questão, por que os Estados Unidos tem pena de morte em alguns estados e não tem em outros? Porque lá o direito penal é disciplinado pelos estados. Aqui isso não é assim. Aqui o direito penal é competência privativa da União. Não existem leis estaduais em matéria penal. Esse é um exemplo extremo, mas que resulta, vamos dizer, dessa tradição de governo federal mais forte, que inclusive tem relação com grandes períodos sob ditaduras. Né? Em geral, a ditadura ela é centralizadora, você não pode permitir muita margem, né, de diferença, né, dos estados destoarem do posicionamento da União para uma série de questões. Então, aqui, o resultado disso é que nós temos leis federais que já disciplinam muito bem determinadas matérias. Então, essa ideia do Estado disciplinar na sua peculiaridade ocorre mais, vamos dizer, num espaço que não é tão grande assim.
Então, por exemplo, se vocês olharem a lei de proteção à vegetação nativa, ela é super detalhada. Quer dizer, eventualmente algum estado, mas assim mesmo pode ter algumas brechas. Um estado que tenha, por exemplo, muita vegetação de veredas, né? E aí o código, a lei fala de veredas. Eventualmente aquele estado pode criar uma lei específica sobre as veredas que não contrarie em nada a lei federal, mas que traga regras mais específicas. Então, não vai funcionar dessa maneira. E os municípios? Os municípios podem legislar em matéria ambiental? E aí a questão é a seguinte, os municípios não, porque tem um artigo da Constituição que fala, que é o artigo 24, compete à União e aos estados legislar em matéria de, e aí tem uma listagem, proteção do meio ambiente, combate à poluição, etc. Os municípios não estão incluídos nesse artigo. Porém, quando a Constituição fala dos municípios, os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local e sobre e suplementar, isso é, detalhar as leis federais e estaduais no que couber. Então, aí aparecem duas portinhas de fundo para o município disciplinar a questão ambiental. E aí algumas questões surgem, tanto da potenciais conflitos entre União e Estado, potenciais não, práticos conflitos entre União e Estado, e conflitos entre municípios e Estados, algumas vezes. Entre União e Estados, o que a gente está vendo? Numa política, a gente está tendo uma política federal mais tolerante com os agrotóxicos. Né? Teve uma ampliação tanto do processo de aprovação no âmbito dos órgãos responsáveis, Anvisa, IBAMA, Ministério da Saúde, quanto, enfim, né, isso resultou em mais aprovações. Alguns estados criaram leis proibindo alguns tipos de agrotóxicos que a União permite. Então, tem aquela discussão, bom, o Estado pode proibir, tem essa discussão se a competência do Estado permite ele proibir algo que a União permite. Isso aí é um debate super complexo, que vai um pouco no caso a caso. Em termos teóricos, professores de direito constitucional mais tradicionalistas vão dizer que não, que isso viola a hierarquia federativa. Então, a resposta seria não pode ter essa disciplina dos agrotóxicos. Não foi julgado ainda, tenho curiosidade, mas tem um precedente que aceitou uma lei do Estado de São Paulo que proibia o comércio de amianto, né, no Estado, o comércio e o uso, apesar da lei federal permitir, controlando, né, permitir, porém, controlar o uso do amianto. Então, são questões aí, às vezes tem que ver que argumento vai prevalecer, de modo a se entender que houve uma violação daquela lei geral ou não. No campo dos municípios, nós temos visto, tem várias ondas, né, em São Paulo. Então, teve uma onda, numa época, que os municípios proibiam a queima da palha da cana. O entendimento foi de que eles não tinham competência para fazer isso, porque esse era um problema de ordem regional. Então, o município, individualmente, não é um assunto de interesse local, portanto, ele não tem competência para criar essa lei. E agora a gente tem tido a questão das sacolas plásticas. Né? Então, se aquilo é um assunto de interesse local ou não, tem alguns argumentos que pesam a favor. Por exemplo, o fato do município ter competência ser não é nem só competência, né? Ter a atribuição de cuidar da coleta do lixo, por exemplo. Então, enfim, e no campo das competências do Poder Executivo, tanto União quanto Estados e municípios têm competência para fiscalizar, para impor penalidades, para promover o licenciamento ambiental. E aí, quem faz o quê a esse respeito está na Lei Complementar 140 de 2011. Então, teve aí a edição de uma lei específica para disciplinar essa distribuição de competências, sobretudo no campo do licenciamento ambiental, que dava muito conflito. Então, por exemplo, um estado licenciava uma obra de maior impacto, aí enfim, havendo insatisfação com esse licenciamento, fosse o MP, fosse outros órgãos, entraram com uma ação para anular aquele licenciamento, dizendo, não, a competência é do IBAMA, porque o dano ultrapassa o limite de um estado. Então, a lei complementar tentou disciplinar esses casos, inclusive estabelecendo um critério que é a localização do empreendimento, para ficar um pouco mais objetivo. Assim mesmo, reduzindo então um pouco a judicialização, mas ainda sobrou espaço
bastante conflitos. Bom, e os tribunais, né, e o direito ambiental? Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tribunais. Eu acho que eu já adiantei um pouco, então não vou me alongar muito nessa ideia de que o direito ao meio ambiente é chamado um direito, é considerado um direito difuso. Né? O que é um direito difuso? O direito difuso é aquele que tem os titulares indeterminados. Afinal, quem é titular do direito ao meio ambiente? É uma pergunta clássica para ser feita numa sala de aula de graduação. Eu, todo mundo, tem, enfim, todos, né? E todos, inclusive as futuras gerações. Então, o titular desse direito é totalmente indeterminado. E o objeto? Também pergunta, ok, vamos na Amazônia, é um problemão. Então, dá uma árvore para cada brasileiro, resolveu? Não, né? Não faz o menor sentido. O objeto é indivisível. Então, dessas duas características, titulares indeterminados e objeto indivisível, resulta, então, que o direito, essa característica de direito difuso. Existe uma outra figura que é a do direito coletivo, que também tem um objeto indivisível, mas os titulares são determinados. Então, muitas obrigações de consumo são assim. Você compra um apartamento na planta, não entrega esse apartamento no prazo. Bom, ok, aí surge uma demanda que é de direito coletivo. O objeto é indivisível, porque você precisa da entrega do prédio inteiro, não só do teu apartamento dentro, né, no meio de uma obra, mas os titulares são determinados, são aqueles que compraram um apartamento. Então, vocês veem essas sutis diferenças. E, então, por ser, né, um direito difuso, existe essa figura da legitimação pelo Ministério Público. Você não dá para entrar com uma ação individual, salvo se você tiver um dano por intermédio do dano ao meio ambiente. Então, você tem uma propriedade, alguém cometeu um dano que degradou, por exemplo, o solo, contaminou o solo da sua propriedade. Aí você, efetivamente, você tem um direito a uma indenização, porque por meio desse dano ambiental você também foi lesado. Então, basicamente, mas as ações elas vão discutir mais frequentemente esse dano enquanto dano difuso, embora tenha espaço para esses danos individuais que às vezes decorrem do meio ambiente. Isso. Professora, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma ligação com o que a gente tem visto atualmente, que tem a ver com a nomenclatura usada, né? A gente está falando exatamente da mesma coisa, mas com termos talvez diferentes. Em economia, a gente falou há pouco tempo de bens públicos que são bens não rivais e não excludentes, né? Que é exatamente encaixa no termo de direito difuso. Estou correto? Correto. Obrigado. Era para fazer o link. Sim, os bens públicos seriam... os bens públicos são direitos difusos. É uma boa comparação. Então, isso mesmo. Enfim, então a reparação dos danos está ligada pela ligação, que acho que ela faz uma ponte bem interessante do mundo da economia com o mundo do direito, né? Como se fosse uma tradução até. Claro, né? com todas as reticências, né? que a tradução enseja, né? Nem sempre encaixe total, mas um encaixe próximo. E o que se pede nessas ações? Bom, tanto a reparação do dano, quanto tem algo interessante, que é a possibilidade de uma tutela provisória. Então, acho que vocês conhecem o termo guerras de liminares, né? Liminar para cá, caça liminar. O que é uma liminar? É uma tutela provisória, porque quando existe ameaça de uma lesão, não adianta, começou uma obra ali, aparentemente ela já está causando um monte de dano, ela está sendo realizada sem nenhum cuidado ambiental. Ou ela não tem licença ambiental, ou ela está descumprindo claramente as condicionantes da licença. Bom, então, se está acontecendo isso, você vai esperar entrar com uma ação daqui a alguns anos, né, que o dano já ocorreu, tentar pedir a reparação? Não, tem a possibilidade de pedir uma tutela antecipada, já uma medida cautelar, uma medida liminar, e tem algumas especificidades processuais para que aquela obra seja cessada, né, seja, enfim, interrompida, até que, enfim, se verifiquem as condições, se melhorem as condições. Então, vamos dizer, a ação judicial, ela permite isso, essa tutela também antecipada para evitar que o dano ocorra. E aí, acho que
alguns exemplos, a questão das guerras de liminares, se a gente pensar em casos muito conflituosos, licenciamentos como das hidrelétricas na Amazônia, o que acontecia? Então, nações que pediam a suspensão de uma obra, ou porque ela estava causando impactos muito intensos, às vezes porque uma etapa a licença ambiental se dá em várias etapas, então às vezes se começava uma outra etapa sem que ainda todas as condicionantes tivessem sido cumpridas. Então, aí o juiz de primeiro grau, em geral, dá a liminar, aí depois o tribunal vinha e depois de um tempo cassava a liminar. Tem até alguns estudos interessantes que muitas vezes sobre um argumento que existe, que é a possibilidade de quando a liminar causa danos à economia e à ordem social, então, né, muitas vezes baseado nesse fundamento, sem até nem tomar partido, se cessar, né, obras judicialmente é sempre bom, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos dizer, para vocês terem uma noção das cores do conflito ambiental. Bom, então, rapidamente, não vou explicar toda a organização judiciária para vocês, mas é interessante falar um pouco dos tribunais superiores. Eles estão na ordem do dia hoje, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. Então, basicamente, tem a justiça comum, quer dizer, por oposição à justiça especializada, que é trabalhista militar. A justiça comum, ela tem assim mesmo são duas, né? A Justiça Federal, que julga casos que envolvem interesses da União Federal. Então, todos os impostos, por exemplo, federais ou desapropriações que a União esteja envolvida, são exemplos de alguns casos. Mas em matéria ambiental, às vezes, por exemplo, você tem interesses, por exemplo, o rio, as águas, né? O rio é interessante, porque o rio seria, o curso dele está só no âmbito do Estado, as águas desse rio pertencem ao Estado. Se está no âmbito, se ele banha dois estados, essa água pertence à União. Então, só aí já se desencadeiam muitos interesses ambientais da União. Terras indígenas, unidades de conservação criadas pela União, tudo isso já enseja aí a competência da Justiça Federal. E várias outras ações ambientais, vários outros problemas ambientais estão no âmbito da justiça estadual, acho que até a maior parte. E aí tem as instâncias recursais, né, o juiz individual, se dessas decisões, sejam decisões subliminares, sejam decisões já de mérito, né, decisões definitivas, cabe recursos para os tribunais. Para a justiça comum, cada estado tem seu tribunal de justiça. Na Justiça Federal, cada grupo de estados tem um Tribunal Regional Federal. Vocês acompanharam aí, também muito criticada uma aprovação da Câmara dos Deputados para que se crie um Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, por exemplo. Enfim, aí Minas está numa outra seção judiciária que, junto com outros estados, por exemplo, São Paulo mesmo, os casos aqui em São Paulo, da Justiça Federal, tem como instância recursal o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que evidentemente é situado aqui no estado de São Paulo, mas que pega São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo. Né? Por que Mato Grosso do Sul? Enfim, é a organização que é feita aí dos tribunais regionais. Aí vem o Superior Tribunal de Justiça, né? Agora também sob holofotes por questões políticas. Mas o que o Superior Tribunal de Justiça faz? Ele tem a competência de uniformizar a interpretação das leis federais. Ele tem também competência de julgar, que aí geralmente os holofotes vêm por conta, vamos dizer, do julgamento de agentes públicos. Então, tem em determinadas situações, o foro especial leva ou ao STF ou ao STJ. Por isso que aí o STJ decide aí uma série de situações a respeito, por exemplo, do governador do Rio, do Witzel, o foro privilegiado dele leva ao STJ. Enquanto, enfim, as questões de impeachment, que essas questões envolvendo o presidente, deputados, o foro privilegiado leva ao STF. Mas, enfim, fora da questão do foro privilegiado para processos penais, o Superior Tribunal de Justiça, então, tem essa competência de uniformização da interpretação das leis federais. E isso gerou, então, muita decisão judicial em matéria ambiental. Né? Então, todas essas várias
ações civis públicas, que eu falei que foram propiciadas por esse arranjo institucional da responsabilidade objetiva, da possibilidade de tutela antecipatória, da figura da ação civil pública, combinada com a inefetividade das leis ambientais, gerou muita ação judicial. Aí essa ação judicial, em geral, ela, independentemente da sentença, foi favorável a um lado ou outro, uma parte ou a outra, ela propicia um recurso que vai para os tribunais de justiça. Eventualmente, aí, a parte federal pode dizer, não, mas essa interpretação, ela não está de acordo com o teor da lei. É uma interpretação, enfim, muito exótica, para um termo não técnico. Então, mas é uma argumentação discrepante, ela, tecnicamente seria, ela nega a vigência, né, ao conteúdo da lei federal. Aí, então, a parte faz um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. A diferença é que no Tribunal de Justiça, no TRF, o recurso ele é obrigatoriamente aceito. Ele pode ser desprovido depois, mas ele é obrigatoriamente aceito. Até um direito constitucional, o duplo grau de jurisdição, né? Então, a possibilidade de recorrer da decisão de um juiz individual. O STJ e o STF, não. Eles não escolhem, por exemplo, nos Estados Unidos, literalmente, a Corte Constitucional, o Supremo lá escolhe os casos que vai julgar. Aqui eles não escolhem discricionariamente, mas eles veem se tem cabimento, então precisa se encaixar nas regras sobre os recursos possíveis. E nem todos vão se encaixar. Eventualmente vão entender que não viola nada, o entendimento aí, o teor da lei federal, recurso não admitido. Mas se o recurso for admitido, ele vai para um julgamento de mérito, isso é, julgamento realmente dos argumentos. E aí isso gerou, então, uma grande jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é uma jurisprudência, eu queria evitar frases ou palavras muito, que têm um significado, possivelmente, ou ideológico, o que forcem aí uma ideia, né, progressista. Mas não é, o que é progressista? É de ativismo judicial? Não, mas que levou a interpretação, vamos dizer, levou a interpretação a um conceito mais avançado na proteção ambiental. Aí o exemplo que eu já dei, né, um proprietário que não cumpria ao Código Florestal, mas que havia adquirido ou por herança ou por compra e venda já o imóvel degradado. Não. Né? Então, essa interpretação do direito de propriedade como um direito que é, vamos dizer, a obrigação ambiental como acompanhando direitos de propriedade, circulando com esse direito de propriedade. Um exemplo de uma jurisprudência firmada. Uma outra muito interessante é que, muitas vezes, a pessoa que degradou e passou muito tempo, ela vai dizer, não, mas tem um fato consumado aqui. O fato consumado, agora, torna mais impactante ao meio ambiente desfazer, por exemplo, demolir uma determinada construção, do que melhor deixar assim, né? Do que manter. E aí, então, esse é um argumento que se tenta usar, muitas vezes, quem construiu indevidamente em áreas protegidas, e o STJ, Superior Tribunal de Justiça, definiu até uma súmula, que não existe fato consumado em direito ambiental. Então, é uma jurisprudência, vamos dizer, né, de uma interpretação mais favorável à questão ambiental. Então, o STJ tem muita jurisprudência, mais do que o STF, que sim, julgou algumas questões ambientais importantes, mas que já se referem, não é qualquer questão ambiental, ela tem que discutir, embora tenha um artigo sobre meio ambiente na Constituição, muitas vezes o conflito vem até de outros, então tem algumas questões interessantes relacionadas à farra do boi, à vaquejada, e tem que interpretar o conflito entre um direito cultural e um direito ao meio ambiente. Já me encaminhando mesmo para o encerramento, um último exemplo de uma decisão desse ano do STF, que aí a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, tem repercussão geral. Então, agora todas as outras decisões dos outros tribunais vão ter que acatar. Ela entendeu que o dano ambiental é imprescritível. Então, não importa quantos anos passe, ele pode ser pleiteado, né? A sua reparação pode ser pleiteada, o que não acontece com outros danos. Então,
sei lá, eu sofri uma batida de carro, eu tenho uma prescrição de 5 anos para entrar com uma ação. Se eu não entrei, não adianta falar, puxa, estou precisando de um dinheiro aí, lá atrás, o fulano bateu no meu carro, acho que vou entrar com essa ação agora. Não, né? Tem uma prescrição. E se entendeu que o dano ambiental, por ser um direito fundamental, o meio ambiente ser equilibrado, ser um direito fundamental, não haveria essa prescrição. Então, são alguns exemplos de matérias que esses dois tribunais julgam e criam precedentes que aí com uma repercussão importante nas decisões futuras. Bom, aquilo que eu não posso, que o direito, muito menos eu, pode responder, né? Quando é a questão da efetividade, quando não se dá o impulso, a fiscalização adequada, isso gera uma série de problemas ambientais. A possibilidade que o direito abre é exatamente a possibilidade de judicializar esse dano ambiental criado. Muitas vezes o poder público está no polo passivo das ações. Então, acho que essa resposta possível, uma resposta imperfeita, porque a boa solução nem é a judicialização, é um cumprimento harmônico das normas ambientais. Eu agradeço a atenção, falei até um pouquinho a mais do que eu tinha planejado, mas espero que ainda dê para discutir um pouquinho algumas questões com vocês. Nós que agradecemos. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Eu tenho uma pergunta, professora Ana. É mais questão de curiosidade, tá? Então, assim, no caso da tragédia de Brumadinho, frente à barragem, houve falta de conceitos jurídicos ou houve negligência antes de ocorrer a tragédia? E outra pergunta é, qual é a responsabilidade da Vale pelo dano ambiental? Olha, teve, qual que é o termo 9605, a lei aqui, já vi pegar. Qual que é o termo, se falta do instrumento da definição jurídica ou se pura negligência? Eu acho que dá para comentar, eu acho que as duas coisas. A falta, vamos dizer, tem uma falha jurídica aí que é a seguinte, né? Tem umas definições sobre licenciamento, agora está muito em discussão, até sobre a legalidade dos estados criarem essas normas, mas alguns estados começaram a simplificar a renovação de licença, a concessão de licença ambiental, inclusive permitindo, a licença ambiental tem 3 etapas, a licença prévia, de instalação, operação, e aí o estado de Minas, ele teria feito uma norma, até onde eu sei, enfim, teria feito, significa, ele fez, né? Ele fez uma norma, aprovou lá uma norma, que eu acho que era uma norma do âmbito do poder executivo, disciplinando então o procedimento de licenciamento, mas talvez possa ter sido uma lei, né? Isso realmente não vou saber esse detalhe. Criando uma licença, então tem algumas licenças, procedimentos simplificados, que você concede a licença de instalação junto com a prévia, junto a de operação, junto com a de instalação, uma coisa que facilita, torna mais rápido, e elimina algumas etapas de análise, de vistoria, de estudo de impacto ambiental, etc. Embora pode ter isso de impacto ambiental na renovação ou não, mas enfim, o estado de Minas tornou um pouco mais fácil a renovação de licença, e aí, até aí, vamos dizer que não, para algumas atividades que não fossem de risco, ok, mas a renovação de certas licenças até certos limites entrou nesse procedimento simplificado. Então, isso, vamos dizer, quando você fala faltou um conceito jurídico, assim, teve uma falha jurídica, sim, não deveria estar, especificamente, a renovação daquele tipo de licença, daquele tipo de barragem, não deveria ser submetido a um procedimento mais simples, porque se trata de uma atividade aí, de um risco ambiental e social muito grande. Por outro lado, teve negligência. Talvez, acredito que sim, porque como que uma barragem, né, que já tem rachadura, que é um pouco aquela ideia, é a responsabilidade independente de culpa, você precisa jogar para o empreendedor, um empreendedor que exerce uma atividade de risco, ele tem essa responsabilidade, ele tem a responsabilidade por ter a melhor manutenção possível, usar a melhor técnica disponível. Então, eu acredito que sim, né, tenha um acidente daquele nível, tenha
tido negligência. Embora a negligência, vamos dizer, isso nos serve mais para uma discussão do que até juridicamente, porque, como eu falei, você não precisa da culpa. Então, a discussão da negligência, ela não é necessária. Né? Mas ela não é necessária para responsabilização civil, mas ela é para penal. Né? Então, nesse ponto, sim. Tanto que o presidente da Vale, todos foram incluídos em ações criminais. Né? Porque aí, sim, a negligência é um fator. Tem um entendimento que você não tem responsabilidade penal objetiva. Então, quer dizer, aquela desnecessidade de provar dolo ou culpa, ela é importante na responsabilidade civil, mas na penal não dá. Quer dizer, você não comete um crime, você não é condenado por um crime por algo que você só teve negligência. Né? Não, desculpa, por algo que você sequer teve negligência. Não, falei errado, é porque, pelo contrário, um acidente de trânsito, você é negligente, você tem a culpa, você pode ser culpabilizado por culpa, não só por dolo, que é a intenção dele. Então, acidente de trânsito é bem claro, ninguém quer causar, mas se você é negligente, causa. Né? Então, sim, então o crime é culposo, ok. É que você não tem crime sem culpa nenhuma, sem negligência. Houve erro técnico, né? Houve erro técnico, né? Que foram avaliar e disseram que não, tá? Pode continuar com a barragem, né? Não fizeram nenhuma avaliação coercitiva, né? E, na verdade, estava para acontecer, né? Só que eles não preveram isso. Ou deixaram acontecer, né? Infelizmente. Sim, então acho que sim, acho que teve a negligência. Aí qual a responsabilidade? Aí a responsabilidade, ela é a responsabilidade de reparar o dano. E aí, no âmbito civil, no âmbito penal, tem essas ações penais, não saberia dizer em que pé elas estão. E no âmbito, e a responsabilidade penal, ela envolve tanto o administradores quanto a própria empresa, e tem a administrativa, que tem a multas, interdições, etc. Na civil, então, não é tanto um problema, você falar, a Vale tem responsabilidade? Tem, ela tem que reparar todos os danos causados. Aí, ok, né? Todo mundo entendeu. O problema vem, quando você tem um dano dessa magnitude, o problema vem em tornar tangível o que são esses danos. Então, e aí, toda essa discussão se o valor foi suficiente, se não foi, mas quanto que deu para cada família, isso repara, não repara, isso vai ter... Acho que hoje a discussão, ela não é tanto se a Vale tem ou não responsabilidade, porque ela tem, a Vale, essa marca, elas têm uma solidariedade, né? Todas são responsáveis pela integralidade do dano. E é mais um problema de entender enquanto aquilo se traduz. Eu tenho uma pergunta relacionada. No caso da extração de minerais, petróleo, né, minério de ferro e coisas do tipo, é destinado, é cobrado o royalties, ou é pago o CEFEM, né? Existem algumas receitas que são geradas. Existe alguma forma que disciplina o uso dessas receitas? Ela pode ser usada para consumo das cidades ou ela tem que ser investida em algum tipo de capital que impacte o desenvolvimento de longo prazo? Olha, ótima pergunta, hein, aliás, porque ela, em termos, né, da tradução econômica, vamos dizer, da ponte de significados, economia e direito, os royalties, eles são bem um instrumento de internalização de externalidade, né, porque pelo uso privado de um bem público. Agora, isso aí é um meandro do direito financeiro, vou ser bem sincera, eu desconheço. Eu acho que não, se tiver uma porcentagem pequena, mas eu acredito que não tenha uma limitação. Se tiver, assim, pode ser que tenha alguma lei que é um pouco como tinha uma contribuição lá sobre o uso de combustíveis fósseis, uma contribuição de intervenção do domínio econômico sobre o uso de bens fósseis, por exemplo, que daí não é o royalty, né, ia ser feio. E aí ela tem que ser gasta, tinha umas destinações, inclusive em formas alternativas. Isso aí sempre, na prática, acabava indo para uma destinação similar, mas não exatamente investimento em impactos ou fontes renováveis, como estava na legislação. Com relação à CEFEM, os royalties, eu acredito que não tenha, tanto que, enfim, a gente viu aí estados, né, que fizeram festa, Rio de Janeiro aí usou de uma maneira irresponsável. Mas esse campo de direito
das finanças públicas, ele é muito específico, é o direito financeiro que estuda tudo isso, que não é a minha especialidade. Então, vamos dizer, se a lei disser, em suma, né, não sei se existe alguma lei bem pouco efetiva, com alguns termos gerais, ou simplesmente está no alvitre de discricionariedade dos agentes. Eu me dou até curiosidade, eu posso passar um e-mail para vocês depois porque realmente é muito interessante pensar nisso, justamente por essa figura de internalização de externalidades que significa. Essa minha pergunta foi motivada por um tema que a gente não vai abordar nessa disciplina, mas que, por uma questão de tempo, mas que é interessante do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Se você tem, por exemplo, um recurso não renovável, como o petróleo, a gente pode encarar como um capital, né? Um tipo de capital de riqueza para a sociedade. À medida que você extrai esse tipo de capital, seria natural você converter em outro tipo de riqueza e de capital que garanta a sustentabilidade. Então, isso, por exemplo, o estado do Alasca, muitos anos atrás, a população local viu aqueles recursos de royalties de petróleo sendo gastos em consumo. Eles pensaram, espera aí, a gente está transformando capital em consumo, a gente está destruindo riqueza. Então, vamos criar um fundo soberano, que é o que a Noruega faz também, né, para poder garantir um desenvolvimento sustentável de longo prazo. E a minha curiosidade é essa também no caso do Brasil. Voltando à pergunta do Renato sobre a responsabilidade de todo mundo, né, no rompimento da barragem de Brumadinho ou de Fundão, se esse recurso for usado para consumo, é do próprio interesse do Poder Executivo baixar um pouco a régua ao maximizar a receita. Não estou dizendo que eles vão fazer isso, mas isso dá um incentivo para que eles façam isso, né? E aumente a probabilidade de um acidente. Sim, é verdade. E essa discussão é típica da sustentabilidade, né? Que eu acho que até na época do pré-sal foi muito debatido, a questão até de um fundo, que era um fundo para educação, que eu acho que não necessariamente chegou a essa equação, né? E eu acho que no debate na época a questão ambiental mal entrava, né? Acho que vamos dizer, o debate não seria nem só consumo ou um investimento em sustentabilidade, mas um investimento em outros benefícios assim ansiados pela população brasileira, como seria o caso de uma boa educação pública, etc. E sim, né, acho que o incentivo acaba sendo, o dinheiro é imediato, né, a receita de royalty acaba sendo muito importante para os estados que os têm, né, e municípios, e isso gera um incentivo realmente e é o próprio ente licenciador, é o ente interessado, né? Então isso também é não sei se seria o caso de não licenciar, né? Acho que realmente a ideia de um fundo ela é muito positiva. Acho que a gente não chegou nessa organização institucional, não. E seria importante ter. Nós tomamos bastante tempo da professora, talvez espaço para mais uma pergunta. Tudo bem, se alguém tiver? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer mais uma vez. Para mim foi assim, uma aula espetacular. É muito bom sair da minha caixa e enxergar alguns conceitos da minha caixinha em um outro contexto, especialmente no que diz respeito à política pública e bases legais para a organização das instituições para a gente lidar com problemas ambientais. Obrigado, professora. Eu agradeço, aliás. Bom, vocês têm aula no YouTube, se vocês querem a apresentação também, eu posso mandar por e-mail. Agora, essa aula está gravada. Qual que é o canal? É um canal de economia do meio ambiente, é isso? É um canal que eu vou criar. Por isso que ele não foi... Eu quero fazer isso muito brevemente, só que eu estou vestindo vários chapéus, um deles é de coordenação da pós e com mudanças na CAPES, no CNPq, tem absorvido bastante do meu tempo. Mas eu vou criar esse canal em breve. Tá bom. Aí quando tiver, deve fazer o favor de... Porque aí vão ter outras aulas interessantes para mim mesma, assistir. Com certeza. Vai ser um prazer. Olha, então, de qualquer maneira, acho que eu posso mandar
por e-mail. Ah, vai ser ótimo. Já que ainda não está criado. E foi um prazer, eu gostei muito. Como eu disse, eu estou em ano sabático, então foi um prazer dar uma aula, né? E espero, então, continuar esse diálogo com vocês. Muito obrigado. Foi um prazer assistir a sua aula. Então, tchau, pessoal. Até mais. Tchau.